Torcida vascaína, o que aconteceu neste domingo no Morumbis é daquelas histórias que a gente vai contar por muitos anos, porque o Vasco não apenas venceu, não apenas jogou bem, mas atropelou o Santos de Neymar de uma forma que ninguém esperava. Era para ser um dia de festa santista, a partida de número 250 do craque, com a camisa do clube, mais de 50 mil torcedores presentes, expectativa de show. Mas quem roubou a cena foi o gigante da colina que entrou em campo. Determinado, organizado e escreveu um dos capítulos mais marcantes da sua história recente no Campeonato Brasileiro. A atmosfera antes do jogo já mostrava que o Morumbis seria palco de um espetáculo. A torcida do Santos cantava alto, exibia bandeiras e faixas em homenagem a Neymar, mas o clima de festa logo começaria a se desfazer. O Vasco, mesmo pressionado pela sequência sem vitórias e pela presença na zona de rebaixamento, não se intimidou. Fernando Diniz armou o time de maneira inteligente, com linhas compactas, velocidade nas transições e liberdade para Felipe Coutinho ditar o ritmo. Era claro que havia um plano, e esse plano funcionou desde os primeiros minutos. O Santos tentou começar em cima, empurrado pela torcida. Neymar recebia a bola, se movimentava pela esquerda, centralizava, distribuía passes curtos, buscava tabelas com Guilherme e Tiquinho Soares, mas esbarrava em uma marcação vascaína muito atenta. O meio-campo, com Tietê e Jair, dava sustentação enquanto a zaga fechava os espaços. O jogo era tenso, com divididas fortes, reclamações, o tipo de partida que parecia caminhar para um detalhe mudar tudo. E esse detalhe veio na primeira chegada clara do Vasco. Aos 17 minutos, uma jogada trabalhada começou no lado direito. Nuno Moreira recebeu, avançou com confiança e cruzou na medida. Do outro lado da área, surgindo como um atacante, apareceu Lucas Piton, que testou firme de cabeça e abriu o placar. O estádio, tomado por torcedores santistas, silenciou de repente. Os jogadores do Santos cercaram o árbitro, reclamando que a bola teria saído pela lateral antes do cruzamento. Mas o lance foi revisado e validado. Vasco 1-0. E ali começava a mudança completa de clima no Morumbis. Com a vantagem, o Vasco ganhou moral. Neymar, que até então parecia à vontade, passou a encontrar mais dificuldades. O time carioca ajustou a marcação, Coutinho começou a aparecer com mais liberdade e a torcida santista ficou impaciente. Neymar tentava resolver sozinho, recuava para buscar jogo, reclamava da arbitragem e dos companheiros. E em um desses momentos de irritação, acabou punido com cartão amarelo. Foi a gota d'água, porque ele já estava pendurado e com isso ficava automaticamente suspenso para a próxima rodada. A notícia se espalhou rápido pelas arquibancadas, aumentando ainda mais o nervosismo da torcida local. O Vasco, por outro lado, mantinha o controle. Mesmo sem criar tantas chances claras, parecia seguro, consciente do que estava fazendo em campo. Cada roubada de bola, cada troca de passes era comemorada como se fosse um gol. Coutinho, com experiência, cadenciava o jogo, chamava a responsabilidade e Ryan era uma opção constante pelo lado direito. O Santos ainda teve um lampejo com Guilherme, que chegou a assustar Léo Jardim, mas nada que mudasse o cenário. Quando o árbitro apitou o fim do primeiro tempo, o placar seguia em 1-0 e a sensação era de que o Vasco estava pronto para mais. O intervalo foi marcado por vaias da torcida santista. Muitos pediam a entrada de novos jogadores, outros gritavam o nome de Sampaoli como forma de protesto contra o técnico Kleber Xavier. No banco vascaíno, ao contrário, havia tranquilidade. Diniz conversava com os atletas, reforçava a importância de manter a concentração e deixava claro que o espaço apareceria se o time continuasse com a mesma intensidade. E foi exatamente isso que aconteceu quando a bola voltou a rolar. Logo nos primeiros minutos da etapa final, o Santos ensaiou uma reação. Guilherme recebeu o cruzamento perfeito, ficou de frente para o goleiro e desperdiçou uma chance inacreditável. Pouco depois, Barreal acertou a trave em chute perigoso. A torcida santista levantou por instantes, acreditando que o empate poderia vir, mas não imaginava que estava prestes a assistir a um colapso total. O Vasco aproveitou o espaço deixado e iniciou uma avalanche de gols que transformaria a partida em massacre. E o começo desse atropelo foi rápido e impiedoso. Aos 6 minutos do segundo tempo, Lucas Piton avançou novamente pela esquerda e cruzou com precisão.
David, atento, emendou de primeira com força, mandando no canto sem defesa para Brazão. Vasco 2-0 e o Morumbis começava a ficar em silêncio. 2 minutos depois, a defesa santista vacilou na saída de bola. Nuno Moreira recuperou e deixou para Felipe Coutinho. O maestro dominou, ajeitou e bateu forte, ampliando a vantagem para 3-0. A torcida santista não acreditava no que via e muitos já começaram a se levantar das cadeiras buscando a saída. Mas a tragédia para o Santos ainda estava só começando. Aos 14 minutos, o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar um toque de mão dentro da área. Depois da análise, apontou o pênalti. Ryan, confiante, pegou a bola e cobrou com categoria, deslocando o goleiro e fazendo 4-0. Era a implosão definitiva. Neymar, cabisbaixo, olhava incrédulo para o placar e o Vasco, embalado, não parou. 2 minutos depois, aos 16, Coutinho mostrou por que ainda é um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Recebeu dentro da área, frente a frente com Brazão e com uma calma impressionante, deu uma cavadinha maravilhosa, encobrindo o goleiro e arrancando aplausos, até de torcedores neutros. Um gol de placa, um gol que será lembrado por muito tempo. O 5º gol foi como um soco no estômago do Santos e como uma explosão de alegria para cada vascaíno presente ou acompanhando de longe. Felipe Coutinho parecia jogar em outro nível, inspirado como nos velhos tempos de seleção e de grandes clubes da Europa. E a cada toque na bola ditava o ritmo do massacre. O Morumbis, que antes pulsava com a expectativa da torcida santista, agora estava tomado por vaias, protestos e um silêncio constrangedor. Muitos torcedores já deixavam o estádio, incapazes de assistir ao que se transformava em um baile do gigante da colina. Mas o Vasco ainda não estava satisfeito. Ainda tinha mais para mostrar, e o Santos, perdido, parecia incapaz de reagir. Foi aos 22 minutos que o 6º gol veio para decretar a goleada. Tchê, que fazia uma partida incansável, apareceu dentro da área, recebeu passe açucarado e, com a confiança que só um time embalado tem, escolheu a mesma arma que Coutinho havia usado. Uma cavadinha por cima do goleiro Brazão. A bola beijou o travessão antes de morrer no fundo das redes e o placar mostrava Vasco 6, Santos 0. Era inacreditável. As câmeras flagravam torcedores santistas virando de costas para o campo em protesto, outros rasgando bandeiras, enquanto os cruzmaltinos presentes vibravam como se fosse uma final de campeonato. E a cena que mais resumiu aquele momento foi Neymar. O camisa 10, astro que tinha todos os holofotes virados para si, estava irreconhecível. Sem espaço, sem força, sem criatividade, completamente marcado pela defesa vascaína e pressionado pela própria torcida. Depois do 6º gol, o craque caminhava pelo gramado de cabeça baixa, olhava para o chão, resmungava com companheiros como se quisesse estar em qualquer outro lugar, menos ali. Era o retrato da frustração de um ídolo que naquele dia nada pôde fazer para evitar a humilhação. O Vasco, por outro lado, estava leve, confiante. Cada jogador corria como se tivesse acabado de entrar, mesmo depois de um jogo intenso. Diniz, à beira do campo, pedia calma, pedia que o time mantivesse a concentração e não relaxasse. O treinador sabia que aquela vitória tinha um peso muito maior do que apenas 3 pontos. Era simbólica, era moral, era histórica, e o time entendia isso. Cada passe certo, cada desarme, cada jogada trabalhada era celebrada pelos jogadores como um grito de renascimento. Do lado santista, a situação era de colapso total. A torcida, que no início gritava o nome de Neymar, agora entoava cânticos de protesto, pedindo a saída do técnico Kleber Xavier e clamando por mudanças. As vaias eram ensurdecedoras e cada toque de bola do Vasco recebia gritos de olé, vindos, pasmem, da própria torcida adversária, que debochava do desempenho do seu time e, de certa forma, reconhecia a superioridade absoluta do gigante da colina naquela tarde. O Santos até tentou uma reação tímida. Guilherme chegou a balançar as redes aos 37 minutos após assistência de Neymar. Mas o bandeirinha levantou a bandeira e o VAR confirmou. Impedimento. O gol foi anulado. E a frustração santista aumentou ainda mais.
Era um dia em que nada dava certo para o Peixe e o Vasco poderia ter feito mais. Aos 43 minutos, Puma Rodrigues, que havia entrado no segundo tempo, recebeu passe em velocidade, ajeitou e mandou um chute colocado de fora da área que explodiu no travessão. Seria o 7º gol, um resultado ainda mais humilhante, mas a trave salvou o Santos de sofrer um vexame ainda maior. Quando o árbitro Ramon Abate Abel apitou o fim da partida, os jogadores do Vasco se abraçaram, comemoraram como se fosse um título e a torcida Cruz Maltina presente fez festa, consciente de que estavam diante de um momento único na história, recente do clube. Neymar, em contrapartida, caiu no gramado, sentou-se com as pernas cruzadas e permaneceu ali, cabisbaixo por alguns instantes. Chorava, visivelmente abalado. Era a pior derrota da sua carreira, algo que nenhum santista queria ver justamente em sua partida de número 250 com a camisa do clube. A cena correu o mundo, o craque abatido, cercado por companheiros que tentavam consolá-lo, enquanto o Vasco celebrava uma das maiores vitórias de sua história. E não era apenas uma questão de placar, era simbólico. O Vasco, tão pressionado, tão criticado nas últimas semanas, vinha de derrotas duras e de atuações sem brilho, mas encontrou no Morumbis o palco perfeito para renascer. Saiu da zona de rebaixamento, alcançou 19 pontos e deu um recado claro: não vai se entregar facilmente, não vai ser coadjuvante. A goleada histórica deu moral ao elenco, deu confiança à torcida e devolveu esperança para o restante. Do Brasileirão, as estatísticas confirmavam o domínio. O Vasco não apenas marcou 6 gols, mas soube controlar cada momento do jogo. Foram 15 finalizações, sendo 8 no alvo, aproveitamento altíssimo. A defesa conseguiu neutralizar Neymar quase o tempo inteiro, permitindo apenas uma ou outra jogada isolada. O meio-campo trabalhou em sintonia e Coutinho, eleito o melhor em campo, parecia flutuar com a bola nos pés, dando passes precisos, marcando gols e mostrando a categoria que o torcedor vascaíno tanto esperava rever. Do outro lado, o Santos estacionou nos 21 pontos, perdeu fôlego na tabela e voltou a olhar com preocupação para a zona de rebaixamento. A pressão sobre o técnico Kleber Xavier ficou insustentável. A cada coletiva, o treinador vinha sendo questionado sobre seu futuro e depois de uma derrota tão humilhante, os rumores de demissão se intensificaram. Nos corredores do Morumbis já se falava em troca de comando, com o nome de Sampaoli ecoando forte entre dirigentes e torcedores. Enquanto isso, no vestiário vascaíno, o clima era de euforia. Jogadores cantavam, batiam no peito, exaltavam a grandeza do clube e falavam em ponto de virada. Coutinho, emocionado, declarou que aquela vitória tinha sabor especial, que vestir novamente a camisa do Vasco em um momento como esse era algo indescritível. Lucas Piton, autor do primeiro gol, reforçava a união do elenco e a confiança no trabalho de Fernando Diniz. Era como se todos soubessem que aquele 6-0 não era apenas um placar elástico, mas um marco que poderia mudar os rumos da temporada. A repercussão da goleada foi imediata e tomou conta das redes sociais, das mesas redondas esportivas e das conversas de bar por todo o Brasil. Era impossível falar de futebol naquela noite sem mencionar o atropelo do Vasco sobre o Santos. Para os vascaínos foi um alívio, um respiro depois de semanas de tensão. Uma prova de que a camisa ainda pesa e que, mesmo quando muitos já não acreditavam, o time pode renascer e calar um estádio inteiro lotado. Para os santistas, um pesadelo difícil de engolir, principalmente pelo fato de ter acontecido diante de Neymar, o ídolo maior da geração, em um jogo que deveria ser de celebração e acabou se transformando em vexame. Jornalistas esportivos destacavam que não era apenas uma vitória elástica, mas sim uma atuação que resgatava a essência de um clube tradicional. Mili Lacombe, em sua coluna, escreveu que o Vasco mastigou, engoliu, desvalorizou, achincalhou e humilhou o Santos de Neymar. Outros veículos ressaltavam que era a maior goleada da história do confronto entre os dois clubes, superando os 5-1 de 1970 e também a maior vitória vascaína no Brasileirão nos últimos 24 anos. Números que não deixam margem para dúvidas sobre a dimensão do feito.
Enquanto isso, famosos ligados ao Vasco também não perderam a chance de comemorar. Lucas Buda, do Big Brother, brincou com o amigo MC Bin, santista fanático, dizendo: "Quem é Santos?" As gêmeas Bia e Branca Feres postaram nas redes vibrando com os gols. O ator Murilo Rosa surgiu emocionado em seus stories, dizendo que ser vascaíno nem sempre é fácil, mas que em momentos como aquele, tudo vale a pena. Essa mistura de emoção e alívio contagiava cada torcedor. De celebridade a anônimo, do ponto de vista histórico, a goleada teve ainda outro peso. Para Neymar, que já viveu dias de glória e tragédias em campo, esse jogo entrou para a lista negra. Foi a pior derrota de sua carreira em clubes, pior até do que a final do Mundial de 2011 contra o Barcelona e pior do que as noites de Liga dos Campeões em que sofreu 4-0, um 6-0 dentro de casa, em sua partida número 250 diante de sua torcida. É uma marca que vai acompanhar o craque para sempre. E talvez por isso a imagem dele sentado no gramado chorando tenha repercutido tanto. Era a cena de um ídolo despedaçado diante da impotência de não conseguir mudar o rumo de um jogo em que o adversário foi superior em todos os aspectos. Para o torcedor santista, aquilo doía, porque significava ver seu maior nome derrotado de maneira impiedosa. Para o vascaíno, era quase poético. Em uma tarde em que todos esperavam Neymar brilhar, quem brilhou foi Coutinho, também um camisa. 10, também um craque, e que escolheu o Vasco como palco de sua retomada. O placar de 6-0 também serviu para colocar o Vasco novamente no mapa das grandes atuações do Brasileirão. O time vinha sendo tratado por muitos como candidato natural ao rebaixamento. Sem força, sem confiança. Mas essa vitória mostrou que a história pode ser diferente. Sair do Z4 com uma goleada dessas dá moral, devolve autoestima e fortalece o ambiente interno. Nos vestiários, relatos davam conta de que jogadores choraram de emoção, não só pela vitória em si, mas por sentirem que estavam escrevendo algo grande, que poderia ser o início de uma virada na temporada. E é impossível não destacar Felipe Coutinho, 2 vezes as redes, com direito a uma cavadinha que já entra na lista dos gols mais bonitos do ano, além de passes, liderança em campo e postura de maestro. Ele foi o espelho do Vasco naquela tarde. Confiante, leve, ousado. É como se o camisa 10 tivesse reencontrado no Morumbis a alegria de jogar bola. E quando um jogador desse nível sorri em campo, todo o time cresce junto. Lucas Piton também merece menção. Autor do gol que abriu o caminho, foi incansável pela esquerda. Ajudou na defesa e ainda deu assistência. Ryan mostrou frieza. Na cobrança de pênalti, Davi marcou um golaço de primeira e Tchê, além de dominar o meio, coroou sua atuação com a cavadinha que fechou o massacre. Cada peça funcionou, cada engrenagem girou da maneira certa e o resultado foi essa exibição histórica. Já o Santos se vê agora em um momento delicado. Parado nos 21 pontos, voltou a ficar próximo do Z4 e perdeu confiança. A torcida que havia se empolgado com as últimas vitórias agora pede mudanças profundas. A relação com o técnico Kleber Xavier parece ter chegado ao limite e os gritos por Sampaoli no Morumbis foram claros sinais de que a paciência se esgotou. Os bastidores prometem ser agitados porque uma derrota dessas costuma ter consequências diretas. Mas se para o Santos a crise aumentou, para o Vasco o horizonte ficou mais claro. O time ganhou não apenas 3 pontos, mas a certeza de que pode competir de igual para igual com qualquer adversário. A confiança é algo que muda tudo no futebol. E um placar como esse é combustível para a reta final do campeonato. Já se fala em São Januário, em arrancada, em reação, em um segundo turno digno da tradição cruzmaltina. Nas ruas do Rio, bares e esquinas foram tomados por torcedores comemorando. Fogos, bandeiras, gritos de guerra. A cada replay dos gols, a festa se renovava. O clima era de título, mesmo que fosse apenas uma vitória na 20ª rodada, mas não era uma vitória qualquer. Era um 6-0 sobre o Santos de Neymar, diante de 50 mil pessoas, em pleno Morumbis. E isso não acontece todo dia.